Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Podromic FS e cara, hoje eu quero mostrar uma coisa para vocês que é a reclamação de muita gente que fala assim, olha só, comecei a usar o Firebird, coloquei várias conexões lá dentro e conforme a quantidade de conexões vai aumentando, o sistema vai ficando lento, ele começa a usar recurso demais do Firebird, todos os usuários começam a reclamar que está lento, o que eu faço? O Firebird aguenta? Então hoje eu quero explorar um pouco essa dúvida para a gente poder enxergar qual é a melhor forma de configurar o Firebird.conf de forma que você aceite até 500 conexões com tranquilidade, dependendo do seu hardware, beleza? Então hoje eu vou passar uma fórmula para você calcular a quantidade de cache que o Firebird vai usar, baseado nos seus parâmetros de servidor, beleza? Então dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Olha só, essa configuração aqui eu vou fazer para o Firebird 2.5. Então, o que a gente precisa ter em mente? A gente precisa saber algumas informações a respeito do nosso servidor, quantidade de conexões que a gente vai utilizar. Nesse caso, vamos usar 500 conexões como exemplo. E outras coisinhas mais, beleza? Então, a ideia aqui é o seguinte, eu não testei essas configurações, mas pelo que eu estudei da documentação, é isso. Então, é importante que você teste isso e monitore o seu servidor por algum tempo para você ver se essas alterações aqui vão surtir um efeito positivo ou não, beleza? Então, vamos partir do princípio que eu estou aqui com o Firebird.conf, que tem informações padrão, certo? Então, não foi alterado nada aqui nesse Firebird.conf, é um Firebird.conf da versão 2.5, 32 bits, beleza? Então, olha só. O que a gente precisa observar aqui a princípio? Eu vou passar dois parâmetros para vocês que são os que são fundamentais aí para a gente observar. E olha só, para essa configuração aqui a gente vai utilizar o Firebird na versão Super Classic, beleza? Então a versão Super Classic é o que a gente precisa utilizar aqui para ter o melhor resultado para essa situação onde são várias conexões, tranquilo? A principal diferença entre o Super Classic e o Super Server é a seguinte: o Super Server compartilha um cache entre todas as conexões. Então não importa quantas conexões você vai ter, ele vai compartilhar esse cache entre todas as conexões. O Super Classic, ele tem essa diferença, ele não compartilha cache. Então a gente precisa alocar uma quantidade de espaço de cache adequada para cada conexão, certo? Então cada conexão possui esse parâmetro aqui, ó, Default DB Cache Pages, certo? Então Default DB Cache Pages, no caso do Super Server, ele vai ter o valor padrão de 2048. 2048 o quê? 2048 páginas de cache que ele vai subir para a memória, beleza? Como o cache é compartilhado, então esse cache ele sobe para cada banco de dados que você tem. No caso, vamos considerar um banco de dados só. Então ele vai subir 2048 páginas no máximo dentro da sua memória, beleza? Já no caso do Super Classic para o Firebird 2.5, ele vai alocar 75 páginas por conexão efetuada dentro de cada base, beleza? Então, vamos supor, se eu quero 500 conexões, que é o nosso exemplo, ele vai alocar o quê? 75 vezes 500, certo? Só que 75 páginas, a gente já vai ver que é um número muito pequeno, tá? Isso por quê? Porque o Firebird é um banco de dados feito para você poder rodar desde o hardware super inferior, bem basicão mesmo, até hardware mais poderosa. Então a gente precisa fazer essa configuração da forma que fique mais adequada para o nosso hardware, tranquilo? Então olha só, na minha máquina aqui eu tenho 16 GB de memória, olha só. Tá aqui ela e tem 16 GB de RAM total e está utilizando nesse momento aqui, ó, 47% de RAM, tranquilo? Então, pelo que eu vi na documentação, eu vi alguns pontos dizendo sobre utilizar no máximo 30% da memória RAM para cache e em outros lugares eu vi 25%. Então, vamos ficar com 25% aí para ser mais conservador, beleza? Então, olha só, para a gente poder configurar esse cara aqui, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma fórmula que eu já deixei separada aqui para vocês, olha só. Essa fórmula aqui, ó, quantidade de páginas, é o que a gente vai utilizar para a gente poder calcular quantas páginas a gente precisa colocar nesse cara aqui, ó, Default DB Cache Pages, beleza? Ignora essa segunda linha aqui por enquanto, que daqui a pouco a gente vai ver ela. Por enquanto, vamos focar nessa daqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha quantidade de memória disponível, que está aqui, ó. Então, eu tenho, no total, 16 GB de RAM, e aí eu vou utilizar 25% disso, beleza? Então, eu vou pegar aqui uma calculadora e vou colocar assim, ó, 16 GB. Eu vou deixar tudo redondo, tá? Colocar em bytes isso daqui. Então, seria mega, kbyte, byte, beleza? Então, a gente já tem a informação em bytes e vamos fazer o cálculo aqui, ó, vezes 0,25%, tranquilo? Então, são 4 bilhões de bytes, beleza? Então, o que a gente precisa fazer aqui, ó? A gente precisa mensurar a quantidade de conexões que eu vou precisar dividir e compartilhar essa memória aqui. Então, olha só, vamos seguir a nossa fórmula aqui, ó, que é o quê? Memória disponível dividido pela quantidade de conexões, certo? Para a gente poder achar a quantidade de memória para cada conexão, eu quero simular 500 conexões, tá? Então vou fazer assim, ó, dividido por 500, e aí a gente chega no valor de 8.000 bytes para cada conexão, certo? Tendo esse valor aqui em mãos,
eu preciso saber qual é o tamanho da paginação do meu banco. Lembra lá quando você vai criar o banco de dados, ele te pergunta qual que vai ser o page size da sua base. E por padrão no Firebird 2.5, ele vem com 4.096. Firebird 3.0 vem com 8.192, beleza? Então, esses são os valores padrões. Então, o que eu preciso fazer aqui, ó? Para achar a quantidade de páginas, eu preciso dividir essa quantidade de memória restante aqui, ó, em bytes, pelo tamanho em bytes do meu page size. Então, o meu page size aqui, eu vou considerar ele como 4.096, que é o padrão do Firebird 2.5, tranquilo? Então, dividido por 4.096, Enter, e aí a gente tem um total de 1.953 páginas, tranquilo? Então, esse valor aqui de 1.953 páginas é considerando a quantidade de páginas permitidas para cada conexão, para cada banco de dados, beleza? Então, olha só, nesse cara aqui, o que eu vou fazer? Eu vou trocar esse 2048, que é o padrão do Super Server. Então, considerando que eu estou com a instalação do Super Classic, beleza? Utiliza a Super Classic para fazer o teste. Ele vai pular de 75 páginas por conexão para 1.953 páginas, tranquilo? Eu vou arredondar isso daqui para 1.900 páginas, para a gente ter um pouquinho mais de conservadorismo aqui, beleza? Então, 1.900 páginas para cada conexão. Então, aqui eu vou mudar para 1.900 e não se esqueça de tirar essa cerquilha aqui do começo, tranquilo? Para a gente poder eliminar o valor padrão e passar a utilizar esse parâmetro que eu acabei de definir, beleza? Então, 1.900 páginas é o que eu vou utilizar aqui. Perceba que aqui tem uma grande diferença de 75 para 1.900, certo? Então, o que vai acontecer? Na versão Super Classic, toda vez que a gente abre uma conexão e começa a utilizar, ele me permite, por padrão, 75 páginas, beleza? Vamos fazer esse cálculo aqui, ó. Então, 75 páginas vezes 4.096, que é o tamanho em bytes de cada página, certo? Dá um total de 307 KB de memória reservada por conexão. Isso é muito pouco, muito pouco. Então, o que vai acontecer? 300 e poucos KB, quando você for fazer rotinas maiores, tiver mais conexões, ele vai ter que ir muitas vezes para o disco buscar informação, porque ele precisa substituir o cache que está ali por informações novas. E isso aí causa muito atraso na sua conexão, excesso de leitura de disco, e aí acaba sobrecarregando seu servidor. Então, se você tem memória disponível, joga para a memória que a leitura vai ficar muito mais rápida. Concorda comigo, né? Então tá, a gente está passando aqui de 307 KB para 8 MB de memória para cada conexão, beleza? Então é um salto gigantesco aí, beleza? Isso considerando 500 conexões, beleza? Então tá, tem uma outra coisa que a gente precisa ter o cuidado, que é o seguinte. Aqui embaixo a gente tem um outro parâmetro, que é esse cara aqui, ó. File System Cache Threshold, beleza? Esse cara aqui vai definir qual é o limite de uso do cache do seu sistema de arquivos, do seu sistema operacional, beleza? Então, olha só, pela documentação que eu li, eles dizem que é o seguinte, que é melhor utilizar o cache do sistema de arquivos. Então, o que a gente precisa ter cuidado aqui, ó, para poder utilizar o sistema de arquivos? Na documentação, eu só vi essa configuração aqui para o Super Server. O Super Server vai dizer o seguinte, ó, essa daqui é a quantidade de páginas de cache que ele vai permitir jogar para o sistema de arquivos. Então, se você quer utilizar o sistema de arquivos como cache, você precisa ter uma quantidade de páginas aqui maior do que a quantidade de páginas configurado aqui em cima, nesse parâmetro que a gente acabou de mexer, ó, Default DB Cache Pages, beleza? Então, olha só, se ele estava usando 2.048 páginas por conexão no Super Server, então aqui ele tem espaço de folga para poder utilizar o sistema de arquivos, beleza? Como cache. Então, a gente precisa recalcular esse cara aqui de forma que a gente permita que a quantidade de páginas total aqui carregada, baseada no nosso número de conexões, vai ser utilizada em arquivo do sistema. Então, como que a gente faz isso? A gente precisa usar essa outra fórmula aqui, ó, para encontrar o limite de cache, tá? Para a gente poder aumentar o limite de cache. Então, é o quê? Quantas páginas eu vou utilizar por conexão, vezes a quantidade de conexões esperada. Então, já que eu estou esperando 500 conexões, deixa eu pegar aqui, ó. Vamos lá, quantidade de páginas. Eu coloquei lá 1.900, certo? Lá no Default DB Cache Pages, aqui, ó. Vezes quantidade de conexões. Então, quantas conexões eu estou esperando? Vezes 500 conexões, beleza? Dou Enter aqui e a gente tem um resultado de 950 mil páginas alocadas. Vamos arredondar isso daqui para cima, tá? Para que a gente tenha certeza de que essa quantidade de páginas aqui vai ser alocada em cache de sistema de arquivos, beleza? Então, 950 mil páginas eu vou arredondar para 1 milhão, certo? Daí eu vou vir aqui embaixo, ó, nesse cara aqui, onde está 65 mil, que é o padrão do Firebird 2.5, eu vou colocar 1 milhão. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, certo? 1 milhão aqui. E tira a cerquilha aqui para a gente poder assumir esse valor aqui como novo valor de limite, tranquilo? Então, esses dois parâmetros aqui são os parâmetros necessários para a gente poder definir
como vai ser utilizado o cache do nosso banco de dados. Dessa forma aqui a gente está dando um up nele, considerando aqui que minha máquina tem 16 GB só, estou usando só 25% do espaço livre para poder armazenar cache, certo? E aí, agora é só reiniciar o serviço e fazer o teste lá no seu servidor, beleza? Então, a ideia é essa daqui. Eu vou deixar essas duas fórmulas aqui no link aqui embaixo, tá? Para você poder baixar e ter essa fórmula guardada aí. E aí faço o teste, cara. Como eu disse no início do vídeo, eu não tenho aqui como fazer o teste para poder simular isso, porque eu não tenho um ambiente para isso. Mas, de acordo com a documentação, é isso aqui. E aí, se vocês testarem aí e acharem o resultado legal, eu gostaria de pedir para você deixar um comentário aqui embaixo para a gente saber se essa configuração tá legal ou não. Beleza? Então, vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí para eu saber que você está gostando do conteúdo e para o canal ganhar cada vez mais relevância aqui, beleza? E se você quer ver mais vídeos como esse daqui, não se esquece de acessar o nosso canal do Telegram, que tem uma porrada de vídeo lá dentro, quase um ano inteiro de vídeo. Tudo com link para o YouTube e para o Facebook, e você vai receber notificação toda vez que sair um vídeo novo. Se o assunto for do seu interesse, é só clicar e assistir. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou. Tchau, tchau.